Vocês devem ter acompanhado aí a desastrosa entrevista, né, que é chamada de sabatina, no Jornal Nacional, do Lula com a Renata Vasconcelos e o César Tralli. Bom, foi mentira do início ao fim. E uma das coisas que mais chamaram a atenção, não apenas para mim, como para, acredito, que todo mundo, foi ele não ter sido rebatido nas mentiras que ele contou. Porque as perguntas foram feitas e, evidentemente, aqui não tem nenhum menino. Todo mundo sabe que Lula já conhecia as perguntas de antemão, foi treinado justamente com as perguntas na mão e, mesmo assim, mentiu descaradamente, né? Bom, eu enumerei aqui algumas mentiras, né, que eu acho que foram as principais. Para começo de conversa, ele dizer que não conhecia a sócia do filho dele, a Roberta Lussinger, uma pessoa que era da cozinha do Lula, uma pessoa que frequentava a casa de Lulinha, que é o filho de Lula e que, evidentemente, tem dezenas de fotos, tem vários filmes e gravações dela com Lula, ela enaltecendo Lula para lá e para cá. E Lula dizer que não conhecia a mulher, realmente é de doer. E não foi rebatido, né? Mais uma vez, por ninguém da bancada. Mentiu e ficou por isso mesmo. Depois, evidentemente, ele falou de Lulinha, mas foi aquela cantilena que a gente já conhece, que ele não admite interferência na Polícia Federal, que ele não vai se meter com isso, que se o filho tiver culpa no cartório, o filho que pague. Mais uma vez, ninguém rebateu essa mentira, porque só de delegado da Polícia Federal, 3 foram trocados. E a bancada sabia, não falou, não contestou, porque não quis. Depois veio a fase do Marcola, o chefe de gabinete dele, que recebeu aí dinheiro, empréstimo, recebeu joias e também um quadro no valor de 600 mil reais. E Lula disse que sim, que ele ficou chateado com isso, que sim, isso poderia manchar, né, a imagem dele como presidente, mas que Marcola estava fazendo o papel dele. Como chefe de gabinete, o trabalho dele é receber as demandas e enviar para os ministérios. Ou seja, mentiu na cara dura e o pior, mais uma vez, ninguém falou nada. Bom, chegou a vez do Jacques Master. Foi confrontado pelo enriquecimento ilícito de Jacques Master, né? Os apartamentos, etc e tal, a proximidade de Jacques Master com o sócio baiano do Jacques Master, o Augusto, e aí Lula mais uma vez sacou aquela cartada de não, todos são inocentes até que se prove o contrário. Até o transitado e julgado, Jacques Master tem toda a minha confiança, eu conheço ele há 45 anos e sei que Jacques Wagner é honesto. Isso foi o que ele falou. E com certeza ele poderia ter sido contestado aí, mas mais uma vez a bancada deixou passar em brancas nuvens. Aí veio os erros no PIB, onde ele mentiu descaradamente sobre a economia, dizendo que recebia um país falido, quando Bolsonaro deu para ele um país com mais de 50 bilhões de reais em caixa. Mentiu sobre o PIB, dizendo que a única vez que teve PIB acima de 3% foi no governo dele, e isso inclusive ele tomou uma checada de fatos, tanto da agência Lupa, que é da Folha de São Paulo, quanto do Estadão, com o Estadão Checa. Então, meu irmão, mentira que poderia ter sido rebatida lá e também não foi, né? Porque a gente sabe que em plena pandemia, o presidente Bolsonaro conseguiu uma façanha inédita que foi crescer acima de 3%. E naquela época também o Brasil teve uma inflação menor que a dos Estados Unidos. E isso a bancada também não se lembrou, né? Depois falou do Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, enquanto a roubalheira dos aposentados comia no centro. Ele foi questionado por que é que ele apoiava Lupe e subiu no palanque de Lupe. Quer dizer, Lupe subiu no palanque dele e ele ficou lá elogiando um bandido. A mesma coisa que falou do Jacques Master. Não, ninguém pode ser considerado culpado enquanto não está transitado e julgado, etc e tal. Que ele conhece Lupe há muitos anos, quase o mesmo discurso do Jacques Master. O que realmente, vamos combinar, né, velho? Foi no governo de Lula, na gestão do Lupe, que explodiu o roubo dos velhinhos e aposentados. E claro, primeiro que se você fosse honesto, você não ia botar um bandido para cuidar dessa área. E segundo, que no mínimo você deveria dizer, não, cara, eu tenho que me afastar desse mau elemento. Mas não foi isso que Lula fez. E por fim, um dos momentos altos ontem da sabatina foi quando ele perdeu a paciência com a Renata Vasconcelos, né? Interrompendo ela, dizendo que, na verdade, ela não deveria fazer aquele tipo de pergunta, a pergunta não deveria começar assim, deveria começar em outro sentido. Ou seja, ele queria dar uma lição de jornalismo para uma jornalista. Sim, péssima jornalista, mas pelo menos ela é jornalista e ele não é. E isso pegou mal demais, a galera toda nas redes sociais chamando ele de machista e de misógino, e agora ele vai ter que conviver com mais essa atrapalhada que ele deu ontem no Jornal Nacional. Enfim, meus amigos, show de horror, do início ao fim, mentiu e mentiu descaradamente. Mas isso a gente já esperava. O que a gente não esperava é que Lula, ele não fosse desmentido. Ele poderia ter sido desmentido em todos esses itens que eu comentei aqui com vocês agora. Só que em momento algum a bancada resolveu desmenti-lo. Talvez até por meio, por receio de perder as gordas verbas publicitárias que a Secom manda para a Rede Globo. Mas que foi uma vergonha, tanto para os entrevistadores quanto para o Lula. Essa é a minha opinião.